Olá, muito boa noite a todos. Em nome do IB Saúde, iniciamos neste momento a live IB Saúde nos 30 anos da Lei Orgânica da Saúde, que marca essa tão importante conquista da população brasileira. Saudamos as autoridades aqui presentes que aceitaram o convite para este debate virtual e para dar as boas-vindas aos nossos convidados, eu passo a palavra ao nosso vice-presidente do IB Saúde, Vinícius Medeiros. Boa noite a todos. É uma grande satisfação para o IB Saúde estar promovendo este encontro, este debate virtual e contando neste momento tão importante que nós estamos vivendo para celebrar os 30 anos da Lei Orgânica de Saúde. E para isso, promovemos este encontro virtual e convidamos para debater, para explicar e para compartilhar com todos nós quem fez parte de toda essa história de construção de um grande sistema de saúde pública, quem, ao longo do tempo, cumpriu a missão de dar sequência a este sistema que é transversal, que perpassa gerações, e quem, no momento atual, aceitou o encargo e a missão de cumprir com esta tarefa de inclusão da sociedade no Sistema Único de Saúde. Então, com essa abertura, gostaria de saudar a todos os convidados que estão participando, todas as autoridades que dedicaram tempo da sua agenda, dos seus compromissos, para trazer para os nossos convidados, os nossos internautas, toda essa discussão que perpassou diversas situações, diversos momentos, lá no ano de 1990 até o ano de 2020. Para isso, este resgate histórico e esta comemoração de um sistema que era ainda uma incógnita, que eram ideias de gestores, eram ideias da comunidade, eram ideias que existiam e que aos poucos foram sendo compiladas, foram sendo amadurecidas por esses grandes gestores do país, e que hoje, então, se transformaram neste grande sistema universal de acesso, de acolhimento e de saúde. E nós, do IB Saúde, então, estamos enaltecidos, estamos felizes com esta oportunidade e desejamos que os nossos convidados possam abrilhantar esta nossa atividade e, principalmente, trazer um pouco dessa sua vivência, dessa sua experiência como ex-presidente da República, Fernando Collor, os nossos ex-ministros da Saúde, o Alcemir, o ministro Ricardo Barros, o atual ministro, o ministro Pazuello, também aceitou este convite, a nossa saudação em nome de toda a direção do IB Saúde. Temos também, representando os secretários estaduais, a secretária Arita, que é a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, temos o representante do CONASEMS, que vai trazer a visão, então, dos secretários, dos conselhos, dos secretários municipais de saúde do país. Vamos ter uma fala do nosso presidente também do IB Saúde e ex-presidente do CONASEMS, José Eri Medeiros, e outros convidados que, inclusive, lançaram e escreveram um livro sobre todas essas histórias, todas essas dificuldades enfrentadas ao longo desses 30 anos. Encerro agradecendo e dedico a vocês este momento, não só de conhecimento, mas um momento de referendar todas essas pessoas, gestores, pesquisadores, profissionais que se dedicam ao Sistema Único de Saúde e que se dedicam a cuidar das nossas pessoas, das pessoas do nosso Brasil. Meu muito obrigado a todos e um grande evento. Muito obrigada, vice-presidente Vinícius Medeiros. Neste momento, nós passamos a palavra ao senhor Alceni Guerra, que, como ministro da Saúde no governo de Fernando Collor de Mello, foi o autor da Lei número 8080, a Lei Orgânica da Saúde. Boa noite. Boa noite a todos. Meu especial boa noite ao meu presidente, Fernando Collor, e ao ministro Eduardo Pazuello, que com muita dignidade, muita grandeza,
aceitou participar desse nosso evento. Eu quero dizer ao ministro, para começar, meu profundo respeito e minha admiração pela condução do seu cargo. Eu passei no Ministério da Saúde, o presidente Collor lembrava agora há pouco, em off para nós, algumas epidemias gravíssimas. Por exemplo, cólera entrando pela água, pela Amazônia, e uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que nós teríamos 1 milhão de mortes por cólera no Brasil. Não tivemos nenhuma. Criamos os agentes de saúde e salvamos o país daquela epidemia. Depois tivemos a epidemia do sarampo. A pior de todas, a da AIDS, que foi terrível. Não existia vacina, não existiam remédios, os remédios eram absurdamente caros. E o presidente, apesar da ministra da Fazenda dizer-lhe que eu ia quebrar o país, autorizou ao pagamento e foi o primeiro país do mundo a pagar com recursos públicos o tratamento da AIDS. Enfrentamos também a febre amarela entre os Yanomamis. E eu sei, ministro, o que custa para o cargo de ministro uma epidemia como essa. E nós estamos simplesmente frente à maior de todas as pandemias já ocorridas nos tempos modernos. Então, meu agradecimento por sua presença, para homenagear esse nosso SUS. E eu queria dizer assim só 2 palavrinhas sobre o SUS. Depois, no decorrer da nossa live, eu vou falar mais. Mas eu brincava agora há pouco com o presidente Collor, perguntando a ele se ele sabia quantas vezes os brasileiros foram atendidos desde a criação da Lei 8080, que criou o SUS, até hoje, até o ano 2000. E ele errou por uma quantia assim muito grande, e eu vou colocar qual é o número de vezes que os brasileiros já foram atendidos pelo SUS. Simplesmente 85 bilhões de vezes os brasileiros foram atendidos. São 300 milhões de internações, são 300 milhões de consultas por ano, e bilhões de vezes por ano os brasileiros são atendidos em casa pelos nossos agentes de saúde, que foram criados naquela época por mim e o presidente Collor. São quase 400 mil agentes hoje, e que eles cobrem 99% dos municípios brasileiros. Já são mais de 30 mil equipes. Então, eu tenho, assim, o orgulho, a honra de dizer para o mundo inteiro, são 85 bilhões de vezes que os brasileiros já foram atendidos pelo SUS. E agora, o ministro Pazuello sabe perfeitamente que o SUS funciona adequadamente em todo o Brasil, apesar de, durante muitos anos, nós termos submetido o SUS a uma penúria financeira que era impossível de imaginar. E tem uma razão. Na Constituição, nós, constituintes, colocamos uma cláusula dizendo que o SUS teria sempre 30% do dinheiro da Seguridade Social. E no governo do presidente Itamar Franco, ele teve que optar entre os 30% para o SUS ou o dinheiro para as aposentadorias dos agricultores, que também não tinha sido prevista na Constituição. E o presidente Itamar optou pelo pagamento das aposentadorias dos agricultores. E o SUS ficou sem esses 30%. E eu fiz o cálculo há poucos dias, quanto dinheiro isso representou para o SUS durante 30 anos. 3 trilhões de reais. O SUS deixou de ter por essa perda dos 30% da Seguridade Social. Então, nessa penúria toda, o SUS está dando conta do recado, e agora, nesse instante, presidente Collor, eu tenho assim a felicidade de reconhecer que o governo federal investiu bastante nessa grande epidemia.
e eu espero que nunca volte atrás, que fique sempre investindo no SUS. Então, foram 85 bilhões de atendimentos, mais de 300 milhões de vezes os brasileiros foram internados, e eu também tenho orgulho, além dos agentes de saúde que vão de casa em casa todo dia, dizer aos brasileiros e dizer ao mundo que o melhor serviço, o melhor e o mais sofisticado serviço de transplantes do mundo é do SUS. São 506 centros de transplantes de alta complexidade no Brasil. Isso o mundo inteiro elogia. Então, desde os agentes de saúde, que vão às casas todos os dias com os médicos de família, com a equipe de saúde da família, nós também temos que salientar isso, que são 506 centros de transplantes exclusivamente financiados pelo SUS no Brasil. Até com uma coisa muito boa. Às vezes, eu digo às vezes para minimizar, mas quase sempre os planos de saúde se socorrem do SUS para fazer os transplantes. Então, tenho a honra de apresentar isso, dizer que essa lei foi feita em 1990, depois que eu e o presidente Collor escutamos centenas de milhares de brasileiros para ver qual a lei que nós queríamos, que o Brasil queria. E eu lembro que nós encerramos essa discussão no Salão Verde da Câmara de Deputados. Eu não lembro a data, mas deve ter sido no mês de julho de 90. Fizemos a lei, que é já então com unanimidade de todos os pensadores em saúde, apresentamos na Câmara, foi aprovada, apresentamos no Senado, foi aprovada, e no dia 19 de setembro de 1990, 30 anos amanhã, o presidente Collor mandou publicar a lei, com a assinatura dele e com a minha assinatura. Fomos os organizadores da lei, quem discutiu com o Brasil inteiro, com centenas de milhares de pessoas, nas conferências municipais, estaduais e conferências nacionais de saúde, fizemos essa lei. A Constituinte também tem que ser elogiada. Foi lá que nós colocamos o famoso artigo que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E, a partir daí, nós fizemos a 80-80. Então, ministro Pazuello, presidente Collor, queridos participantes dessa live, eu tenho muito orgulho de dizer o SUS é um sucesso e não é só do ministro da Saúde da época, nem dos demais ministros, nem só do presidente da época, é um sucesso de todos os brasileiros porque é uma criação coletiva. Nós fomos os formuladores da lei que trazia o pensamento coletivo. Por isso que ela existe até hoje. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, ministro Pazuello, obrigado, presidente Collor, obrigado a todos. Hoje é um dia realmente para se festejar o nascimento de uma lei que nos dá tanto orgulho. Muito obrigada, senhor Alceni. Nesse instante, ouviremos o excelentíssimo senhor ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Boa noite, ministro. Boa noite, nosso presidente Collor, ministro Alceni, Cristina, né? Cristiane, boa noite. Desculpa, que você tem o nome do pessoal aqui. Sei que o Ricardo Barros também está aí, foi o que eu ouvi, que são os ministros, nossos antigos ministros, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, festejando, comemorando nossos 30 anos do SUS. Estou acompanhado aqui de 3 jovens moças que estavam presentes à época. Mostra aqui a filmagem, por favor. A Neide, a Cleusa e a Inês. Aqui, ó, a filmagem aqui. Olha para cá, para a câmera aqui. Aqui. São as 3 moças que estão aqui conosco até hoje. Elas estavam aqui da época do Alceni e acompanhou todo mundo até agora. Segundo a Cleusa, ela está desde 75 na saúde, desde o INAMPS. Então, viu que o negócio aqui é real. O negócio aqui é real, dura-se na saúde. Então, eu chamei o pessoal para poder estar conosco nesse momento e queria colocar 2 ideias. A primeira, que a prova de força que nós tivemos esse ano com relação ao combate à Covid-19 mostrou
um sistema de saúde, um sistema único de saúde eficiente, capilarizado e realmente com capacidade de dar a resposta necessária lá na ponta da linha, lá na execução. Então, o governo como um todo, tanto federal, estadual e municipal, se organizou para isso, a sociedade civil se organizou para isso, e eu acho que o país deu uma resposta à altura do tamanho da nossa nação. Essa resposta teve resultados que só vão ser avaliados no futuro. Hoje, nós falarmos de números são apenas para que a gente sofra os números de mortos, e com isso a gente apresenta os profundos respeitos e sentimentos às famílias que perderam entes, e a minha total consideração a todos o pessoal de saúde que combate na ponta da linha, defendendo e cuidando das pessoas doentes, com o risco de se contaminar. Tivemos mais de 400 profissionais de saúde que morreram nesse combate. Então, não há na história conhecida do país uma batalha nesse nível, uma mobilização nacional nesse nível, o emprego das Forças Armadas cumprindo suas missões, os comandos conjuntos também apoiando logisticamente, cuidando das fronteiras. Todo esse trabalho foi um trabalho em conjunto, mas a ferramenta central dessa resposta foi o SUS. E eu posso afiançar aos senhores, foi a melhor ferramenta que nós tínhamos. Então, aos senhores que promulgaram a lei, criaram o SUS, muito obrigado. Sem o SUS, nós estaríamos hoje com graves problemas. Graves problemas. Nosso SUS, ele funciona de uma forma tripartite, muito inteligente, porque nos obriga, por lei, a pactuarmos as decisões do ministro da Saúde com o CONAS e o CONASEMES. E aí eu coloco aí o Willames do CONASEMES e o Carlos Lula do CONAS como parceiros de primeira ordem. Não podia ser diferente. Nós três temos a obrigação de pactuar as decisões. Ponto. Então, não tem como não ser parceiro. Então, nós temos que discutir e pactuar cada decisão, cada recurso, cada leito, cada equipamento distribuído, cada nota técnica, cada portaria que é feita. Tudo isso se discute antecipadamente, se pactua, e com isso a gente vai fortalecendo cada vez mais a nossa ação no SUS. Esse pacote tripartite, ele tem o objetivo, ele foi desenhado para que a decisão não tivesse apenas centrada em Brasília, nos gabinetes em Brasília, que a decisão fosse discutida com quem está na ponta da linha. São 26 secretarias de Estado, 5.570 municípios. Então, imaginem como isso tudo traz ideias, traz problemas, e nós precisamos discutir. Então, esse é o SUS. O SUS, hoje, nós temos uma visão muito clara dessa estrutura, da parte central, tripartite, das secretarias de Estado, das secretarias finalísticas nacionais, nossas 6 secretarias, nossas 26 superintendências estaduais, as 26 secretarias de Estado, 5.570 municípios com suas secretarias, na sua maioria. E aí temos os nossos conselhos nacionais, estaduais e municipais de saúde, que é o controle do povo, o controle social sobre as ações do SUS, sobre a nossa gestão. Temos obrigação de discutir isso e apresentar o trabalho. Fazemos isso com muita humildade e com muita responsabilidade. E por trás disso tudo, ainda temos a OPAS, com a OMS, nos dando as bordas internacionais. Então, o tamanho dessa estrutura realmente ela é fantástica. Sem me alongar mais,
falei um pouco disso, eu acho que é necessário que as pessoas tenham compreensão do tamanho, e a gente administra um orçamento de 550 milhões de reais. Milhões. Por dia. Todo dia. 550 milhões por dia. 1 bi e 100 a cada 2 dias. E é preciso que se tenha essa noção de números e valores para compreender a responsabilidade que nós temos que ter com o SUS, responsabilidade, transparência e acompanhamento de cada recurso, cada centavo que se é colocado na ponta da linha. Então, estou hoje ministro, como esteve ministro Alceni, o Ricardo, o Humberto Costa, alguns que eu já conversei, e eu fico muito orgulhoso de estar ombreando com essas pessoas e recebê-los aqui para me orientar e me mostrar os porquês das coisas. O Ricardo é muito paciente. O Ricardo vem aqui e me explica 50 vezes a mesma coisa, mas eu vou aprender. Então, obrigado a todos, obrigado a oportunidade de estar aqui, parabéns a todos que fizeram esse movimento fantástico há 30 anos atrás, ao presidente Collor, já o conheço também, sei da dinâmica de trabalho dele, com certeza isso tudo aí vai ficar marcado para a história. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Em nome do IB Saúde, nós agradecemos ao ministro Pazuello pela sua participação, informando que, em razão de compromissos, ele precisará se ausentar neste momento. Agradecemos e passamos agora a palavra para o excelentíssimo senhor senador Fernando Collor de Mello, que, como presidente da República, promulgou a Lei 8142 do SUS. Boa noite, presidente. Muito boa noite a você, Cristiane. Muito obrigado ao doutor Vinícius Medeiros, que coordena esse nosso encontro. Meus cumprimentos da sua excelência, o senhor ministro Pazuello, que honra as gloriosas Forças Armadas Brasileiras, ao ministro Alceni Guerra, ao ministro Ricardo Barros, atual deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados, onde tem se havido muito bem. Meus cumprimentos, deputado Ricardo, parabéns, continue firme. A toada, no meu entender, é essa, se me permitir assim dizer. Bom, é um dia, amanhã será um dia de grande comemoração, porque o SUS é hoje, minha gente, o maior programa de assistência médica sanitária do mundo democrático. E esse exemplo foi dado pelo Brasil, inspirado pelos constituintes de 1988 e consolidado no período em que eu estive como presidente da República, ao lado desse grande companheiro, grande brasileiro, que é Alceni Guerra. O nome do Alceni, o sobrenome do Alceni Guerra, vem bem a propósito, porque ele foi um homem que enfrentou no Ministério da Saúde grandes guerras, grandes batalhas, e delas saiu, em todas elas, saiu vitorioso. Então, ao Alceni nós devemos todo esse trabalho que foi feito, um inaudito trabalho que foi feito, porque havia um contingente enorme de pessoas interessadas na questão da saúde do Brasil, na questão sanitária, torcendo para que a Constituição, aquele artigo que fala o direito de todos e dever do Estado, da saúde à população, ela fosse concretizada com uma lei que fosse abrangente, que hoje está essa lei, essa disseminação, essa capilaridade do SUS, faz com que ele esteja presente nos 5.570 municípios brasileiros, atendendo milhões e milhões de pessoas ano. É um atendimento que ainda precisa ser muito melhorado. Nós sabemos, e o próprio ministro Pazuello disse, dos recursos que vêm sendo aplicados por dia no SUS, são 550 milhões de reais por dia que vêm sendo aplicados, mas nós sabemos, como também o ministro sabe, vem trabalhando bastante para que isso aconteça, que esses recursos têm que ser aumentados. Nós precisamos dar ao SUS
condições de atendimento ainda melhor. E isso nós haveremos de conseguir com muito trabalho, com muito esforço, com muita determinação, coisa que está havendo no atual governo, e eu quero cumprimentar o ministro Pazuello por isso. Mas voltando lá atrás, em 1990, como eu dizia, havia um contingente de pessoas muito expressivo que torcia para a implementação do SUS dentro do conceito que se formou e que serviu de base para a promulgação da lei. Mas havia um grupo também que era contra, e era um grupo menor, mas um grupo, o Alceni há de se lembrar, um grupo extremamente atuante, e que não estava satisfeito com essa questão da saúde pública, tomar os espaços todos e, eventualmente, essa era a ideia de alguns, equivocada, e que fosse tomar o espaço da iniciativa privada, imagino, né? Mas naquela época se pensava nisso. E o que nós estamos verificando é que há perfeitas condições de se conciliar o serviço médico privado particular com o sistema do SUS, que é um sistema que tem a obrigação de cumprir a Constituição, como eu dizia, e que vai dar atenção primária e secundária a todos aqueles que necessitam do apoio do SUS. Mas nós conseguimos vencer essa luta com a Lei 8080, que é de amanhã, data de amanhã, 19 de setembro, há 30 anos atrás. Nós tivemos depois que, em dezembro, fazemos uma outra lei, a 8.480, se não me engano, que foi para ajustar ainda mais a 8080, de modo a que se consolidasse exatamente esse grande ideal que todos nós carregávamos naquele momento. E, finalmente, o que nós estamos assistindo hoje é esse programa. A gente pode imaginar o que seria do Brasil no meio de uma pandemia como essa que nos acometeu, se não fosse o SUS para dar esse atendimento primário àquelas pessoas que procuravam o sistema em busca de um socorro, sobretudo no seu início, quando ninguém tinha noção exata do que estava acontecendo, do que era aquilo. Até a Organização Mundial da Saúde demorou a declarar que se tratava de uma pandemia, vocês se recordam disso? Então, até esse momento, as informações eram muito desencontradas, as pessoas não sabiam direito como fazer, apenas aquela recomendação de sentir febre, alguma coisa mais séria, procure um posto de saúde, procure um posto de atendimento do SUS, procure o SUS. Então, o SUS foi fundamental também no combate à pandemia do Covid-19 e vem sabendo melhor ainda, porque os recursos vêm chegando a miúde, vêm chegando a tempo e a hora, não no montante, volto a frisar, que todos nós, a começar do próprio ministro Pazuello, gostaria que chegasse, mas em função de todas essas dificuldades que ultrapassamos na questão financeira, na questão fiscal, tivemos também que dar a grande ajuda emergencial que atendeu 65 milhões de pessoas com R$600 mensais e agora mais 4 parcelas de R$300 até o final deste ano. Tudo isso exigiu um esforço sobrenatural do Estado brasileiro. Foram investidos mais de 500 bilhões de reais no atendimento às camadas mais necessitadas da população, aos pequenos e microempresários na questão do seu financiamento de capital de giro para que não fechassem as suas empresas e, com isso, causassem um desemprego maior. Enfim, mas dentro disso tudo também recursos adicionais foram direcionados para o SUS. De modo que eu fico muito feliz de estar ocupando a presidência da República no momento em que me foi conferido o poder como chefe da nação de poder sancionar a Lei 8080, que teve como seu grande artífice, que teve como seu grande batalhador, né, fazendo essa guerra vitoriosa, o então ministro Alceni Guerra. Ao ministro Alceni Guerra, o meu abraço, os meus cumprimentos pela grande vitória que estaremos comemorando, já estamos comemorando, mas que amanhã completa-se os 30 anos, cumprimentando também pelo lançamento dos livros do próprio Alceni, que vai ser lançado hoje. O livro do Alceni,
comentários, do livro da Alceni, é o SUS Nosso de Cada Dia. Parabéns, Alceni, estava ansioso para ver esse lançamento do livro e ia acontecer numa sessão solene da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Isso já havia sido solicitado ao Congresso, o Congresso já havia aceito essa solicitação lá atrás, quando nós fizemos, comandado pelo Alceni, mas, infelizmente, em função dessas sessões não serem presenciais, não foi possível realizar essa cerimônia que estaria à altura do que o SUS representa hoje para toda a população brasileira. Então, parabéns ao Alceni pelo lançamento do seu livro, hoje também, SUS Nosso de Cada Dia, e também o livro Comentários à Lei Orgânica de Saúde, que tem a participação do Alceni, da doutora Bárbara Mendonça Bertotti, do Silvio Guide, e também do Silvio Guide, e agradecer à editora Cartier Latam, que foi ela a responsável pela edição desses livros. Portanto, eu acredito que esses livros sejam eles muito importantes para a leitura de todos aqueles interessados na questão da saúde do Brasil, na questão sanitária do Brasil, porque terão aí uma referência bibliográfica da maior importância para os seus estudos e também para os estudantes, para aqueles que se dedicam a fazer as suas teses de formação, de formatura e também teses de mestrado, que em algum momento vai haver ainda um número ainda maior de pessoas interessadas em tratar e falar sobre o SUS. E volto a frisar, pessoal, a todos aqueles que estão nos assistindo agora, é o maior programa social de atendimento à saúde do povo, da população, do mundo democrático. Então, isso é muita coisa, é muito importante, e volto a agradecer a inspiração que tiveram os constituintes, que incluíram isso na Constituição, e agradecer mais uma vez ao ministro Alceni Guerra por ter sido ele o grande patrocinador e o grande idealizador da Lei 8080. Muito obrigado e muito boa noite. Nós agradecemos ao senador Fernando Collor, informando que, em razão de outra agenda, o senador irá se ausentar neste momento. Muito obrigada, senador. Obrigado. Nesse momento, nós passamos a palavra à excelentíssima senhora secretária de Saúde do Rio Grande do Sul e representante do CONAS, senhora Arita Berger. Boa noite. Boa noite, é uma honra estar neste evento, celebrando a maior conquista do povo brasileiro, que é o SUS, que é a Lei 8.080, a Lei 8.142. Eu quero dizer aqui que tenho muita honra de estar com tão ilustres Acho que a secretária Arita está com alguma oscilação de rede, não sei se para todos, para mim parece que sim. Vamos conferir agora aqui com os nossos operadores. Bom, gente, quando se faz programas ao vivo, transmissões ao vivo, problemas técnicos sempre podem ocorrer, né? Acho que a secretária Arita está com um problema de oscilação, então a gente está conferindo aqui com o Giovanni, que é o nosso operador no IB Saúde, para ver se a gente consegue trazer a secretária de volta. Lembrando aí a quem estiver nos acompanhando, enquanto a gente vai resolvendo esse probleminha, que a gente está fazendo essa live pelo IB Saúde para marcar aí a passagem dos 30 anos da Lei Orgânica da Saúde, lei que deu, então, origem à lei que hoje embasa o SUS, o Sistema Público de Saúde tão importante e que se fez ainda mais importante agora durante a pandemia.
Bom, enquanto a secretária Arita retoma a rede, eu vou então pedir que o doutor Alceni volte comigo aqui na tela para contar um pouquinho mais sobre toda essa história, né, doutor Alceni, que foi de fato uma luta, uma batalha até se chegar ao SUS como ele é hoje, né, com a participação da sociedade e com o repasse de verbas direto aos municípios, porque antes não era assim, tem muita gente que não sabe disso, né? Era uma situação terrível antes, né? Nós não tínhamos sistema público de saúde, o Ministério da Previdência, através do INAMPS, atendia quem tinha carteira assinada no Brasil, que era sempre menos que 25% da população brasileira. O restante não tinha sistema de saúde. Ou era atendido nos hospitais filantrópicos, ou nos postos de saúde do município, mas não tinha direito à internação. E eu sempre conto uma história assim que me enche de orgulho, uma história carinhosa comigo. Num dia muito gelado do inverno de 1976, em Pato Branco, minha terra. Eu era pediatra, metade da tarde, entra uma mãe com uma criança de colo, agasalhada numa manta grossa de lã, que era uma bandeira do Grêmio, que era o time um dos dois times da cidade lá, né? Eu vi que era uma insuficiência respiratória muito grave, internei de imediato a criança, eu mesmo tomei sua veia, coloquei numa tenda de oxigênio, e a mãe da criança me disse: doutor, eu só vim essa hora porque de manhã o senhor só atende os particulares. Nós, o INPS, ficamos para a tarde. Eu fiquei muito envergonhado. Não sabia que meu hospital tinha aquela regra, mas muito envergonhado de ver uma criança morrer na minha frente por falta de atendimento. E eu sempre brinco comigo, com minha família, dizendo: olha, naquele dia nasceu o ministro da Saúde. Naquele dia eu me tornei ministro da Saúde. Entrei de imediato na administração da saúde, fiz uma revolução, modéstia à parte, lá na minha cidade. Depois fui para o Paraná, para chefiar o Paraná inteiro. Aí estava assim, no auge de uma grande transformação do INAMPS para a assistência médica, quando eu sempre brinco, o ministro da Previdência me expulsou de campo. Me mandou para casa para ser candidato a deputado federal, porque o governador exigia que eu fosse candidato a deputado federal. Fui 2 vezes deputado constituinte, participei de todas as conferências de saúde, e Deus me deu essa graça de encontrar um presidente sensível à saúde. Fizemos uma lei discutindo com o Brasil inteiro, de norte a sul, chegamos a um consenso, fizemos a Lei 8080, eu fui para Washington para a Assembleia da Organização Pan-Americana de Saúde, elegemos o Carlyle Guerra de Macedo, um piauiense, presidente da OPAS, e na descida do meu discurso, eu eufórico, estava apresentando para eles o SUS no Brasil, a Lei Orgânica de Saúde nova, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos disse: o presidente vetou 30% da sua lei. Eu voltei, sempre brinco com o presidente Collor, contando a mesma história, né? Cheguei para ele e disse: o senhor tem 2 alternativas, o senhor volta atrás dos vetos ou o senhor me demite, porque eu discuti essa lei em seu nome com o Brasil inteiro e agora parece que eu não falo em seu nome. E Collor ria, sorria. Eu percebia que a cara dele era muito boa, que alguma coisa iria sair dessa nossa conversa, né? E eu vou me permitir, ministro Pazuello e o presidente Collor, de contar aqui o desfecho dessa nossa conversa minha e do presidente Collor. E vou me permitir usar o palavrão que ele usou na época. Ele olhou para mim, sorrindo, eu transtornado por causa dos vetos, e disse: ministro Alceni, faça outra lei com a porra desses vetos que nós vamos aprovar esse ano aí. Então eu sempre digo, o esperma
dos vetos da Lei 8080, deram cria à Lei 8142 e as duas juntas formaram o melhor sistema de saúde do mundo democrático, como disse o presidente aqui. Então, foi assim um dia muito especial para mim, e isso foi no fim de setembro, porque a lei tinha sido promulgada no dia 19 de setembro. E essa lei, ninguém poderia dizer com mais propriedade o valor dela do que o que acabou de falar o nosso ministro Pazuello, o nosso atual ministro da Saúde. Em outras palavras, ele disse o que me disse por telefone hoje de manhã. Sem o SUS, seria uma tragédia nessa pandemia. O SUS realmente funciona, e eu quero cumprimentar o ministro. O presidente Collor falou que se trata de um reconhecido general do Brasil à frente do Ministério da Saúde, e eu quero dizer para ele o seguinte: olha, tomara que o senhor tenha muita munição para gastar contra esse vírus, porque nós estamos precisando, e o senhor até agora está atirando muito bem. Muito obrigada, doutora Alceni. Eu vou aproveitar, então, esse momento para passar a palavra para o nosso presidente do IB Saúde, o doutor José Medeiros, que também foi bastante protagonista nessa luta, nessa busca, né, pelo sistema público de saúde. Boa noite, presidente. Boa noite, Cris. É com muita satisfação que nós estamos organizando essa comemoração de 30 anos da promulgação da Lei Orgânica de Saúde, e que eu, como representante dos secretários municipais de saúde, tive a honra de participar ativamente como protagonista através dos municípios na discussão, tanto na época da Constituinte, como principalmente na elaboração da lei. Eu considero que esse movimento, que é o movimento sanitário brasileiro, e que nós estamos inseridos, aprovou uma das reformas mais importantes do nosso país. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós resgatamos não só a inclusão social do povo brasileiro, mas também tratamos da dignidade humana, que criou a possibilidade concreta de um atendimento universal e integral para todas aquelas pessoas que estiverem no nosso território. É uma proposta progressista, buscando a inclusão social, a justiça social, e nessa caminhada nós conhecemos muitas pessoas importantes. Eu estava assistindo, caiu, uma das protagonistas dessa nossa história dos secretários municipais de saúde, que é a secretária Arita, que nesse evento está representando o CONAS. A Arita teve uma participação, e tem uma participação, hoje ainda é a secretária estadual de saúde do nosso estado, na concepção, na discussão, no aprimoramento da lei. Foi ela, junto com todos os demais, que nós construímos um sistema que atende, na realidade, a comprovação, o grande embate que nós tivemos do SUS pós essa comemoração, nesse momento, é de que nós enfrentamos uma pandemia e o SUS deu a sua resposta. 5.700 municípios, as 26 secretarias estaduais e mais a do Distrito Federal apresentaram ao mundo a nossa estrutura. O SUS não era falado na área econômica, nós tínhamos sempre problemas na área econômica. Pela primeira vez, a área econômica participou no debate, não considerou como gasto na área da saúde, mas com investimento no povo brasileiro, e através de ações do CONAS, do CONASENS e do Ministério da Saúde, houve verbas orçamentárias de mais de 41 bilhões que nós colocamos à disposição dos secretários municipais e dos secretários estaduais. Então, nessa data, que eu posso dizer, Cris, e quem está nos assistindo, que é uma honra, uma satisfação de ter participado uma parte desse projeto de inclusão, de dignidade humana, de universalização, e que encontramos parceiros dentro
do Congresso Nacional, dentro das centrais sindicais, dentro da igreja, dentro de todos os movimentos acadêmicos. Essa construção tem a mão dos secretários municipais de saúde. E eu participei, na época, representando uma cidade chamada Venâncio Aires, que colocamos em prática o sistema já em 86, antes da Constituinte. Como outros municípios, como Santa Rosa, São Lourenço do Sul, Panambi, que são expoentes para nós no Rio Grande do Sul, aprovaram, participaram e colocaram o seu aval. Então, nós estamos satisfeitos, nós do Instituto, por promover esse encontro, uma comemoração do povo brasileiro, no sentido dos 30 anos. Não poderíamos deixar passar 30 anos da lei que estabeleceu a dignidade humana, que estabeleceu a inclusão social, que tirou do campo os indigentes, que deixou toda a população no mesmo nível. Todos nós usamos o SUS. E é isso que ficou como marca, e é a marca de uma pós-pandemia que todos precisaram do SUS. Eu posso dizer, Cris e os demais, que nós estamos todos de parabéns. Viva o SUS! Muito obrigada, presidente. Nesse momento, eu acho que é bastante oportuno a gente, então, chamar de volta o doutor Alceni e falar aqui do lançamento de 2 grandes livros. Um deles se chama SUS Nosso de Cada Dia, que é de autoria de Alceni Guerra, e o outro livro, que é Comentários à Lei Orgânica da Saúde, que é também de Alceni Guerra, mas também da Bárbara Mendonça Bertotti e do Silvio Guide, que estão também aqui conosco, ambos os livros da editora Quartier. Então, eu vou começar com o doutor Alceni perguntando o que os leitores vão encontrar no primeiro livro, que é SUS Nossos de Cada Dia, e já de pronto passo a palavra para os escritores. Cris, muito obrigado. Eu saúdo o Silvio Guide e a doutora Bárbara. É uma tentativa de esmiuçar tudo que a construção do SUS nos exigiu na época. Depois o Silvio e a Bárbara tiveram a brilhante ideia de colocar em um livro os aspectos jurídicos mais importantes dessa Lei 8080. Por que eu digo que é importante? O ministro Pazuello vai concordar comigo. Todo dia nós temos uma ação judicial que entra dentro do SUS, nos obrigando a gastar uma quantia importante de dinheiro, e daí, geralmente, a gente, depois dessa decisão judicial, inclui isso para sempre dentro das nossas normas. Então, eu diria que, diariamente, o SUS é reconstruído através da área jurídica do Brasil. Então, eu passo e peço, Cris, que você passe para o Silvio e para a Bárbara, porque eles vão explicar um pouquinho do livro dele. Do meu, eu quero dizer que o nome, SUS Nosso de Cada Dia, saiu do meu coração, da minha religiosidade, querendo passar assim, a forte ideia de que a coisa mais importante que existe na saúde pública hoje em dia no Brasil é o SUS Nosso de Cada Dia. Eles nos sustentam. Obrigado. Muito obrigada, doutora Alceni. Então, vamos ouvir agora a Bárbara Mendonça Bertotti, que é também escritora, né, no livro Comentários à Lei Orgânica do SUS. Boa noite, Bárbara. Boa noite. Boa noite. O que a gente vai encontrar, Bárbara? Desculpa. O que a gente vai encontrar, né? O que o leitor vai encontrar nesses livros? Bom, primeiramente, antes de falar o que os leitores vão encontrar nesses livros, eu gostaria de agradecer ao doutor Alceni e ao doutor Silvio, né? Grande advogado, atuante na área do direito da saúde, o doutor Alceni Guerra, que, como muito já se falou aqui nessa live, foi o pai da lei, a mente brilhante dessa lei, né? Eu gostaria de agradecê-los imensamente, foi uma honra muito grande fazer parte desse projeto ao lado de 2 grandes homens, né? De duas
notáveis pessoas, né? Bom, a partir disso, eu queria dizer que o livro, Comentários das Leis, número 8.080 de 90 e 8.142 de 90, né? As duas leis que são conhecidas como Lei Orgânica da Saúde, né? Elas não tratam somente do SUS, elas tratam do direito à saúde, né? Que no Brasil coexiste, além da iniciativa privada, né, o sistema público de saúde, o SUS. Então, há a coexistência desses dois sistemas de saúde, não somente o SUS. Então, algumas pessoas denominam a lei 8.080 e a 8.142 como lei do SUS, porém, elas também tratam de outros aspectos da saúde. Então, nessa obra, nós comentamos todos os 55 artigos da Lei 8.080 e os 7 artigos da Lei 8.142, né? Essa Lei 8.142, ela foi publicada alguns 3 meses depois da 8.080, o seu conteúdo decorreu de alguns vetos realizados na Lei 8.080. Então, acabou sendo publicado um pouco depois. O doutor Alceni, com toda a propriedade, trata sobre isso no seu livro, né? E, então, nós fazemos uma análise, sobretudo, jurídica, né, desses artigos, mas também nós trazemos uma visão histórica, nós trazemos uma visão política, nós trazemos uma visão crítica de alguns temas dessa lei, como, por exemplo, sobre o financiamento do SUS, sobre o direito à saúde como um direito fundamental, sobre essa conquista decorrente do movimento de reforma sanitária. Trazemos também um pouco sobre a 8ª Conferência de Saúde, né? Sobre a coexistência público-privada, enfim, nós comentamos artigo por artigo, nos aprofundamos em alguns temas, né? E trazemos, então, um viés, sobretudo, jurídico, né, dessa lei, que é muito importante. E, antes de passar a palavra para o doutor Silvio, que é o outro autor da obra e a grande mente desse projeto, né, que ele que imaginou, que criou esse projeto e nos convidou a mim e ao doutor Alceni. Antes de passar para ele, eu gostaria somente de ressaltar a importância do nosso SUS, sobretudo nesse momento de pandemia, né? Gostaria, na verdade, de ressaltar e de fazer um apelo. O SUS, ele, durante todo esse tempo, não recebeu a devida atenção de nenhum governo e nem tampouco da população. Precisou vir essa pandemia para a gente dar a devida atenção. Porém, durante todo esse período, ele não recebeu um financiamento adequado. E isso tolheu as suas habilidades, o seu alcance, né? O SUS, em sua estrutura, da maneira como ele foi pensado, ele é excepcional, ele é maravilhoso. Ele é reconhecido internacionalmente como um dos maiores sistemas públicos de saúde. Ele tem um dos maiores sistemas de imunização do mundo, né? E a gente, como brasileiro, às vezes, não reconhece isso. Então, vamos reconhecer, né? Vamos ter orgulho. O SUS é nosso, o SUS é uma conquista nossa, né? E eu acho que é isso, me sinto muito feliz e honrada de ter escrito essa obra em conjunto com o doutor Alceni e com o doutor Silvio. Então, eu passo a palavra para o doutor Silvio para que ele possa trazer mais algumas considerações. Perdão, gente, eu estava com o microfone no mudo. Já resolvi o problema aqui. Né? Os famosos problemas do que acontece ao vivo, né? Enfim, eu estou, assim, extremamente honrado e muito feliz com essa grande conquista, né? Que é a publicação de um livro
que comenta a lei do SUS a partir da história viva. Ou seja, esse projeto nasceu de uma provocação que eu fiz ao ministro Dr. Alceni Guerra, de que a gente pudesse contar o conteúdo da Lei Orgânica da Saúde a partir de uma retrospectiva histórica, né? Mas não da história contada pelos historiadores, mas sim da história de quem viveu as lutas, né, as amarguras e as felicidades de uma transformação que, na minha perspectiva, foi uma das maiores transformações da sociedade brasileira em todo o seu tempo. Né? E o ministro Alceni, com muita gentileza e com muita tranquilidade, aceitou esse desafio, e na carona de tudo isso, ainda brotou, né, desta primeira ideia, duas ideias, que eu chamei de texto e contexto. Né? O texto faz parte desse livro que nós estamos e escrevemos em conjunto, a doutora Alceni, eu e a doutora Bárbara, né, que fala, então, artigo a artigo, sobre uma perspectiva jurídica, e como a Bárbara pontuou, às vezes uma perspectiva fática, uma perspectiva histórica, né? Mas ler o texto e interpretar o texto é a função deste livro, né? E o livro do ministro Alceni, que eu exibo agora aqui ao lado, é o contexto, ou seja, toda a história, tudo aquilo que se passou nos bastidores, fatos curiosos, fatos pitorescos, né, que fizeram dessa trajetória de criação do SUS uma das histórias mais lindas da história brasileira. É um livro, assim, muito, muito comovente, muito interessante, e nós não teríamos conseguido concluir este livro de texto, esse livro de comentários, se não tivéssemos toda essa bagagem, toda essa vivência do ministro Alceni. Eu me recordo muito uma passagem maravilhosa, que foi, logo no início dos nossos trabalhos, a Bárbara me liga muito preocupada, né, dizendo que tinha medo de se comprometer com esse trabalho, porque acabara de descobrir que estava grávida, né? E eu, na hora, né, estava no supermercado, né, lembro que atendi a Bárbara e falei assim: Bárbara, isso é uma bênção, né? É um sinal divino para os que acreditam em divindades, né? Mas um sinal cosmológico para quem eventualmente não acredita, de que a gente deve seguir em frente, porque o SUS é vida. O SUS é a forma pela qual a sociedade brasileira tenta se organizar para que ela possa viver de forma dignamente, para que ela possa conviver com saúde na sua dimensão mais extensa possível. E eu me recordo que, terminada a conversa com a Bárbara, eu liguei para o doutor Alceni, a opinião dele foi exatamente a mesma, e o Benjamin nos acompanhou na barriga e depois fora da barriga, durante toda a trajetória da construção desse livro. E para nós é uma bênção. Penso, Alceni e Bárbara, que talvez o nome do Benjamin também deveria estar na capa, nos acompanhando, como tantas outras pessoas, né, maridos, esposas, pais, mães, filhos, netos, que acompanharam essa tríade, nesse trabalho que foi, assim, maravilhoso, mas também muito cansativo, muito exaustivo, porque nós tínhamos um time para terminar esse artigo, que era precisamente o timing do dia de amanhã, né? Em comemoração aos 30 anos do SUS, nós não poderíamos ultrapassar essa data. Conseguimos, com muito esforço e também com muito apoio da editora Quartier Latam. Eu não tenho como não deixar registrado aqui um agradecimento especial para o Vinícius, que é o diretor da Quartier Latam, que nos apoiou muito, e dizer àqueles que estão nos assistindo que ambos os livros podem ser adquiridos no site da Amazon, tá? Segundo o Vinícius, a partir de amanhã, esses livros já estão disponíveis no site da Amazon para aquisição, né? Eu espero realmente que esse livro, como o ex-presidente Collor e atual senador, Fernando Collor, falou, sirva
de apoio àqueles que querem compreender o SUS, né? Mas também sirva de reflexão. As pessoas podem, a todo momento, concordar ou discordar das conclusões que nós chegamos na construção, né, dos comentários de todos esses 55 artigos, mais os 7 da Lei 8.142, e o mais interessante é que realmente elas tragam essas críticas a todos nós. O livro, ele termina agora, nesse primeiro espaço, com a sua publicação, mas o nosso desejo é que ele reviva a cada ano ou a cada 2 anos, né, com novas reflexões, com novos temas que eventualmente não nos surgiram quando pensamos nos comentários à lei e que surgem a partir de vivências pessoais, vivências institucionais. A gente tem a convicção de que tantas outras edições desse livro surgirão para que a ciência possa emprestar o melhor para a sociedade, que é a sua atualidade, né? A ciência caminhar passo a passo com a evolução da nossa sociedade para que ela possa contribuir para uma sociedade mais justa, principalmente uma sociedade mais saudável, né? Eu queria, Cris, concluir essa fala basicamente para dizer o seguinte: o ministro Alceni falou disso, o senador Fernando Collor falou disso, a Bárbara falou disso, muito da questão do financiamento do SUS, que realmente é um problema histórico, né? Talvez impossível de ser resolvido, né, dentro da expectativa da população, ou até da expectativa individual de cada um, né? Mas certamente há espaço para essa evolução. O que a gente não pode esquecer é que tem um espaço para trás. O que eu quero dizer com isso? O SUS, ele tem uma vocação principal, tá? Que é focar na prevenção e na promoção da saúde. Se esse foco, que, aliás, antes de estar na Lei Orgânica da Saúde, está na Constituição, for obedecido à risca pelos nossos governantes, não só a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida num estándar maior da nossa população, como a gente vai conseguir preservar recursos. Tá? Eu acho que isso é para já, né? A pandemia já pede isso. Nós já temos condição de executar, o Estado está, em alguma medida, fazendo a sua parte, a população, em alguma medida, está fazendo a sua parte, mas é possível fazer muito mais. Eu não tenho dúvida alguma disso. Então, eu queria deixar esse recado para que, enquanto nós não conseguimos resolver o problema do orçamento na sua ampliação, que a gente resolva o problema do orçamento na sua otimização, para que o gasto da saúde seja mais eficiente. Isso vai acontecer simplesmente obedecendo a esse regramento constitucional que obriga e dá preferência às práticas de prevenção e promoção da saúde. E agradeço muito ao espaço do IB Saúde, criado aqui a todos nós para o lançamento desses livros, muito, muito gentis, muito carinhosos, nos atenderam com muita agilidade e com muita dedicação. Nós seremos eternamente gratos a vocês por isso tudo. Muito obrigado. Muito obrigada, Silvia. A honra é nossa do IB Saúde em fazer esse lançamento aqui conosco. Eu agradeço a vocês e parabenizo aos autores pelas obras. Nesse momento, passando a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal, ex-ministro da Saúde e líder do governo na Câmara, o senhor Ricardo Barros. Boa noite. Boa noite a todos. Me desculpe, eu estava em trânsito, mas faço questão de participar, de fazer aqui minha homenagem ao Alceni Guerra, ex-ministro. Convivi com ele enquanto estava lá no Ministério e pude perceber a importância, né, da sua visão, da sua capacidade de enxergar atrás da montanha e de poder implementar essa Lei 8080, que é fundamental para que nós tenhamos o crescimento que o SUS precisa. Quero dizer que, como ministro, aprendi muito, aprendi a perceber a grandiosidade do SUS e pude, com isso, contribuir com a minha visão de gestor, como engenheiro civil que eu sou,
como ex-prefeito, principalmente, porque os prefeitos é que sabem bem como funciona o SUS, na medida em que eles precisam administrar a atenção básica dos seus municípios, a média e alta complexidade, quando tem gestão plena, e dizer que nós estamos felizes por essa data. Eu pude aprender também no Ministério que a informatização da saúde pode nos ajudar a economizar muitos bilhões de reais se nós tivermos o prontuário eletrônico integrado, que a formação dos agentes comunitários de saúde pode também melhorar muito a atenção básica se eles puderem exercer lá na ponta as ações básicas, tirar pressão, fazer um curativo, medir glicemia, vão fazer porque o sistema, o controle de pessoas crônicas possa melhorar muito, e também sobre a questão da regionalização da saúde, que é muito importante. Tudo isso já foi pactuado na comissão tripartite, enquanto eu fui ministro, para que a gente possa otimizar os recursos, como disse o meu antecessor, e que podemos gastar melhor o dinheiro do SUS, podemos fazer com que esses recursos sejam aplicados de forma mais adequada, e a regionalização é fundamental para que a gente possa resolver o problema dos hospitais de pequeno porte, possa avançar. Mas esta é uma homenagem ao SUS, eu dou aqui a minha visão do que eu acho importante avançar, e agradeço muito a oportunidade de ter sido ministro da Saúde. É, sem dúvida nenhuma, o desafio mais importante que eu superei na minha vida pública, que eu tive a oportunidade de enfrentar e de contribuir para que o SUS pudesse dar mais alguns passos na direção do ideal. É o melhor e maior sistema de saúde universalizada do mundo, apesar de todas as dificuldades. Todos os países gostariam de ter o SUS que o Brasil tem. Muito obrigada, deputado. Neste momento, nós passamos a palavra à excelentíssima secretária da Saúde do Rio Grande do Sul e representante do CONAS, a senhora Arita Bergman, que está de volta conosco. Boa noite, secretária. Será que a secretária voltou? Bom, a gente está com um problema aqui de oscilação na rede. Voltou, secretária? Boa noite. A senhora nos Voltei. ouve? Desculpe, mas caiu a internet. Sem problema. Estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo, um prazer tê-la aqui. Estão me ouvindo? Tá bem, então. Muito obrigada pelo convite. Não tem como deixar de fazer referência ao José Eri Medeiros, que é a história viva do SUS no Brasil. Parabéns ao IB. É uma grande honra participar dessa live com personalidades do mundo político, especialmente com gestores de excelência que criaram essa política pública que salva vidas. E eu lembrando lá de 1990, e aliás entrei na gestão municipal anterior a isso, eu posso dizer como de que a Lei 8.080 definiu competências do ente federal, dos estaduais e dos municipais. Quando eu assumi o município, que o meu pai era prefeito, que só não tinha nenhuma estrutura de rede pública de saúde, a não ser a que era mantida pelo Estado, nós vimos uma evolução fantástica, porque hoje todos os municípios brasileiros têm secretarias municipais de saúde, ampliaram a cobertura da estratégia da saúde e da família e certamente contribuíram muito para a diminuição da mortalidade infantil. Eu quero dizer, como testemunha também da importância desta lei, que tive a grande alegria
há 2 anos atrás, de poder celebrar, voltando ao município de São Lourenço, os 30 anos do primeiro Centro de Atenção Psicossocial, Cuidado em Liberdade, na área de saúde mental. Isto é SUS. Depois se criou toda uma rede de atenção psicossocial, né, com toda a estrutura, mas isso não existiria se os municípios não tivessem assumido o seu papel segundo as competências da Lei 8.080. Hoje estou na gestão estadual, com muita honra, do governo Eduardo Leite, voltei àquele espaço, e posso lembrar também de conquistas, e aqui quero parabenizar o ex-ministro Alceni Guerra e os demais autores dessa obra, e dizer ao Benjamin que há mais de 15 anos atrás, a gestão estadual do Rio Grande do Sul, e tenho que fazer referência ao deputado Osmar Terra, quando criamos uma joia que eu considero que é o programa Primeira Infância Melhor, que é a fase mais importante do desenvolvimento infantil. Os estados também estão contribuindo com o cofinanciamento para os municípios, para os hospitais, isso tudo porque houve uma grande mobilização, e aqui não tem como deixar de destacar o papel das conferências nacionais de saúde. Lembro da 8ª conferência, lembro do ex-ministro Jatene, lembro do trabalho que o Medeiros fez. Precisa-se também salientar a importância do controle social, criando as estruturas dos conselhos municipais de saúde, conselho estadual, nacional, dando voz à população, aos trabalhadores e aos prestadores de serviço. Viver essa história é dizer, como eu disse lá no início, na minha primeira intervenção, que o SUS é uma conquista do povo brasileiro. E agora, nesse evento da epidemia, nós, se não tivéssemos o SUS, e diga-se de passagem a grande contribuição que o ministro Pazuello tem dado aos estados, nós aqui no Rio Grande do Sul dobramos o número de leitos de UTI, com esse financiamento específico para leitos de UTI Covid. Isso é um legado dessa epidemia, porque deixaremos uma estrutura de rede assistencial na área hospitalar melhor da que tínhamos antes. Também tem que se dizer que, se não fosse toda essa organização, talvez nós estivéssemos numa situação muito pior no nosso país. Aqui quero também fazer um destaque, porque do financiamento não vou falar, porque muitos já fizeram e deram ênfase a isso, ao papel da vigilância em saúde. Muitas pessoas conhecem o SUS porque o SUS é hospital, o SUS é doença, o SUS é consulta. Não, o SUS é vigilância em saúde. O SUS é vigilância ambiental, é vigilância da saúde do trabalhador, é vigilância epidemiológica, é vigilância sanitária. Então, talvez eu tenho certeza que este momento do Covid está mostrando para a população que o SUS é muito mais do que assistência. O SUS é prevenção, o SUS é promoção, o SUS é cuidado com alimentos, cuidado com medicamentos, cuidado com a saúde da população para prevenir adoecimento. E, neste sentido, importante, o SUS ampliou coberturas vacinais, o ex-ministro Alceni deu números aqui que realmente são impactantes, e eu tenho muitos exemplos que eu poderia dar para dizer que nós temos que celebrar, sim,
os 30 anos do SUS, porque o SUS está salvando vidas. E nós que estamos na gestão estadual, com as parcerias com os municípios, com o apoio do Ministério da Saúde, da Câmara dos Deputados, que também, nesse período, colocou emendas parlamentares para o enfrentamento do Covid, que nós poderíamos dizer que viver essa história, né, é muito gratificante. E eu agradeço a oportunidade, parabenizo os autores do livro e quero, quem sabe no futuro, já que eu sou uma sobrevivente do Covid, quem sabe ajudar a escrever alguma vivência, né, que eu tenha tido, quer aqui no meu município, quer na gestão estadual, quer na gestão de Pelotas, que eu também estive, onde criamos a Rede Bem Cuidar, onde criamos o teleatendimento em várias áreas. Então, acho que a gente pode se orgulhar de ter participado dessa história. E ouvindo o ex-presidente Collor falar, eu lembro que quando assumi a Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço, em 1983, nos anos seguintes, os médicos da minha cidade chamaram o prefeito e disseram: o senhor não pode deixar mais a Arita ser secretária, porque ela vai acabar com os consultórios privados. Então, realmente, pensando daquele período para agora, nós podemos dizer que temos, certamente, uma grande política pública que pode se aperfeiçoar, que pode se ampliar, que pode se qualificar, mas ela é um orgulho para todos os brasileiros. Muito obrigada. Neste momento, nós teremos a participação do diretor financeiro do Conascens, o senhor Hisham Hamida. Boa noite, Hisham. Boa noite a todos. Parabenizar o IB Saúde, né, por esse evento e agradecer o convite. Uma honra estar participando aí. Eu sou o caçula da turma, né, nessa comemoração dos 30 anos, e muito bom ouvir e ver que a gente está participando desse processo e nesse momento singular que a gente chama muito de ressignificação, né? E que bom que nós temos o SUS. Apesar dos desafios, parabenizar aí o nosso ministro Alceni Guerra, nosso ministro Ricardo Barros, o nosso ministro Eduardo Pazuello, e aí cada um, e a gente vê uma constante crescente. Vimos aí o nosso ex-presidente também, Fernando Collor, então nós temos aí nosso ministro Alceni, que vamos chamar assim o pai, né, do SUS aí, que participou, que estava na elaboração da lei lá em 1990. Temos aí o ministro Ricardo Barros, que trabalhou muito na questão da desburocratização do SUS. E temos agora o ministro Pazuello, que tem feito um trabalho fantástico também à frente do Ministério da Saúde nesse enfrentamento à pandemia. E assim, nós avançamos muito, e que bom que nós temos o SUS, acho que uma conquista do povo brasileiro, uma conquista nossa, se bem que nós ainda temos o desafio de que toda a população brasileira se sinta parte do SUS. A secretária Arita colocou bem para a gente enxergar o SUS além da assistência. Então, eu costumo falar que o SUS é a água que nós bebemos, então o SUS está presente em todos os pontos, todos os brasileiros usam o SUS. Temos alguns desafios, o desafio da regionalização, da gente ampliar, colocaram aí nos comentários, né, a questão do controle social, e aí o desafio também do planejamento ascendente, realizado na ponta, onde possamos ouvir as equipes de saúde, os gestores municipais, construir isso de forma local, ascendente, de forma bipartite, de forma tripartite, além, é claro, do financiamento, né, um problema crônico que a gente vivencia desde o início. Então, sempre a Bárbara colocou com relação a vários governos que se passam, e esse é um problema crônico do SUS, e que acaba que os municípios
estão investindo cada vez mais também para fazer essa compensação. E que possamos ter também uma atenção básica cada vez mais fortalecida, ordenadora dessa rede, coordenadora desse cuidado, porque através da atenção básica e da vigilância que foi colocada e a integração entre as duas, para que a gente possa avançar na promoção da saúde, na prevenção, e com isso uma qualidade de vida melhor. Então, acho que é um momento que, apesar da pandemia, aqui nós nos solidarizamos, né, com todas as vítimas da Covid, e ainda que bom que nós temos o SUS nesse enfrentamento. Vimos em outros países que não tinham um sistema estruturado e organizado, apesar das nossas dificuldades, dos nossos desafios, mas que se mostrou muito resolutivo e muito importante. Então, para o CONASEMS, fica aqui, né, o parabéns, o agradecimento para a nossa lei 8080, para esses 30 anos do SUS, que possamos avançar, que possamos vencer esses desafios, levando cada vez mais uma saúde de qualidade para os 5.570 municípios brasileiros. Eu falo enquanto gestor municipal hoje no estado de Goiás, no município de Goianésia, a gente vê o desafio do dia a dia, a necessidade e a diversidade que é o nosso Brasil. Acho que nós temos aí na região norte, de população ribeirinha, em região metropolitana, nós ainda temos problemas estruturantes, como conectividade, de logística, até de energia elétrica, mas apesar de tudo isso, a gente tem avançado. Então, o reconhecimento, né, a essa lei, a esse sistema, que para mim é o melhor sistema e o melhor plano de saúde do mundo, e mais do que nunca nós temos que reconhecer, temos que valorizar e temos que nos apropriar enquanto cidadão brasileiro para que possamos ter um SUS cada vez mais forte, cada vez mais resolutivo e cada vez mais patrimônio do povo brasileiro. Então, um abraço a todos e que possamos fazer um SUS cada vez melhor. Muito obrigada, Richan. E nesse momento eu aproveito para agradecer a todos os nossos participantes, também a todos vocês que nos acompanharam em nome do IB Saúde. Nós encerramos aqui a nossa live. Uma boa noite a todos.